Olá, o Sindepres Entrevista desta semana vai apresentar a sexta edição do Fórum Mulheres em Destaque, realizado nos dias 22 e 23 de novembro, na FEComércio, em São Paulo. Nós vamos conversar agora com Cristina Kerr. Ela é idealizadora do Fórum Mulheres em Destaque e CEO da CICAZ Diversidade. Cris, eu queria que você contasse para a gente aí, para tentar contextualizar o nosso telespectador, o nosso internauta, essa é a sexta edição do Fórum. Conta aí como é que foi a ideia que surgiu aí já há alguns anos da criação desse fórum. Na verdade, eu atuei em diversos setores extremamente masculinos, onde os homens dominavam totalmente esse setor, e eu organizo eventos há 20 anos. Então eu falei, eu tenho que dar voz para essas mulheres, eu tenho que fazer algo para realmente mudar o posicionamento delas. Então, em 2010, eu resolvi fazer um curso, um MBA, na verdade, de gestão estratégica de negócios na GV, para embasar este meu fórum. Então, em 2011, eu lancei a primeira edição, que foi muito difícil, porque na época ninguém falava sobre liderança feminina, diversidade, eram temas que nem as próprias palestrantes queriam se envolver, porque eu não quero me envolver num evento feminista, e eu tive muita dificuldade para começar o evento. E hoje você vê, a gente está na sexta edição, sucesso total, mais de 400 pessoas participando do evento. Cris, além dessa dificuldade, né, de trazer participantes para o primeiro fórum, quais foram as outras dificuldades colocadas uma vez que o fórum já estava constituído? Quais foram as discussões lá em 2011, por exemplo? Eu quero dizer o seguinte, os problemas daquela época, 2011, são diferentes dos de hoje? Na verdade, as empresas acordaram para a diversidade dos benefícios que elas trazem para a empresa. Então, quando eu comecei o fórum, era apenas responsabilidade social. Eu sou uma empresa que tem responsabilidade social, então eu vou colocar mais mulheres. E com o tempo, pesquisas da McKinsey, pesquisas de diversas empresas foram embasando que não é apenas uma responsabilidade social e ser uma empresa mais justa e igualitária, mas é realmente que traz uma performance financeira para a empresa. E aí, como a gente tem 92% de homens em cargos de liderança, eles pararam para analisar, então, peraí, se isso traz benefícios financeiros para a empresa, então, realmente, a gente tem que olhar com outros olhos. Eu imagino que você tenha também encontrado dificuldades, por exemplo, para trazer parceiros para constituir esse fórum, no sentido financeiro. Você encontrou essa dificuldade? Sim, na verdade, essa é a nossa maior dificuldade, em encontrar patrocinadores para suportar o evento, os custos do evento. A gente já tem muitas empresas parceiras, que são empresas que acreditam na causa e que enviam seus colaboradores para participar do evento. Em termos de parcerias estratégicas, a gente tem muitos apoios de diversas associações, de diversas instituições, como a GV, o INSPER, mas realmente, financeiramente, é a parte mais complicada. Eu queria que você colocasse aqui, na sua percepção, quais são, na verdade, hoje as maiores dificuldades para a gente emplacar, fazer com que esse tema ele esteja cada vez mais na atualidade, na discussão entre as empresas, entre os homens, entre as mulheres? Na verdade, as empresas precisam criar práticas e políticas para que as mulheres continuem, é o que a gente estava ouvindo lá na pesquisa da McKinsey. A entrada da mulher no mercado é muito grande, então eles entram lá 60%, 50%, mas isso vai afunilando conforme o nível vai aumentando, né? Vai chegando em nível de liderança, o número de mulheres é muito baixo. Isso acontece porque muitas vezes a empresa não investe e não tem política de retenção dessas mulheres dentro da empresa. Então, as empresas precisam rever suas políticas para que as mulheres continuem dentro das corporações. Como é que você tem feito o seu grupo para conseguir chegar até as empresas para mudar esse conceito? Quais são as iniciativas, as estratégias adotadas por vocês? Então, na verdade, o que a gente tenta trazer? A gente vai ter agora, à tarde, um painel da ONU Mulheres. Quais são as práticas? A ONU Mulheres tem 7 princípios de empoderamento das mulheres e a gente vai trazer os 4, não os principais, mas aqueles por onde as empresas começam, para mostrar exemplos de como as empresas estão fazendo, para que as outras empresas possam ter um caminho para seguir. Você, por exemplo, lembra quais são esses pilares aí que vão ser citados, que a ONU destaca? Um deles é sobre liderança, então como que a liderança deve estar engajada, porque todas as pesquisas mostram que se o CEO e a alta liderança não estiverem engajados,
os programas de diversidade não vão para frente. O outro é como medir isso, né? Quais são as métricas? Então a gente vai trazer, por exemplo, a Unilever para mostrar o dashboard, que é um painel onde eles medem como é que essas mulheres estão indo dentro da empresa. A gente vai ter a Coca-Cola falando como é que você comunica isso para o mercado e como é que você faz a sua comunicação interna também. Ô, Cris, eu queria que você falasse agora sim de uma questão mais generalizada sobre que envolve esse tema, é, sobre a questão do machismo e o feminismo. Esses são assuntos que também não podem deixar de ser pautados dentro de uma discussão, dentro de um grupo que trata desse tema, certo? Certo. A gente estava até comentando agora no painel com CEOs, né? Como é que o machismo atrapalha? Então, piadinhas dentro da empresa, são coisas que não só o RH, mas tem que ter a ética dentro da empresa. Então, não pode mais deixar que isso aconteça dentro da empresa, essas piadas machistas. E o feminismo, na verdade, se todos nós pensarmos, todos somos feministas, porque o que é o feminismo? É a busca pela igualdade de direito entre homens e mulheres. E é isso que a gente busca. A gente não busca a sobreposição aos homens, a gente busca a igualdade. Isso é o feminismo. Então, todos nós somos feministas, né? Em relação à questão desse tema, né, do ponto de vista mais privado, mais corporativo, a gente observa que está caminhando, né? É lento o processo, mas está caminhando. O que eu particularmente não vejo, e eu não sei se se você compartilha da mesma opinião, é a questão de políticas públicas, por exemplo. Qual é a sua percepção sobre isso? Então, não temos políticas públicas e, por exemplo, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, onde a gente tem um grupo chamado 80 em 8. O que é isso? Tem uma pesquisa da Ernst Young que mostra que mundialmente a gente levaria 80 anos para chegar na equidade de gênero. E a gente quer avançar aí para 8 anos. Então, começando como? Com 30%, uma política pública de 30% de mulheres em cargos de conselho de administração nas empresas públicas. Tá? Esse seria um primeiro passo. E ainda sobre essa questão, né, a gente já ouviu aqui no fórum a possibilidade de um projeto de lei que determina cotas, por exemplo, para as mulheres alcançarem essa colocação. Qual que é a sua opinião sobre essa decisão? Eu acho que eu sou a favor, eu tenho uma líder no meu grupo Mulheres do Brasil, que é a Luiza Helena Trajano, e depois que eu ouvi ela falar, eu fiquei super a favor de cotas, porque cota é um processo transitório para igualar uma desigualdade. Então, quando a gente atingir isso, hoje o nosso número de mulheres em cargos de liderança é de menos de 9%, a gente está falando de 8,8%. Se a gente for caminhar no passo que a gente está caminhando, a gente vai levar mais de 100 anos para conseguir chegar. Então, para que a gente possa acelerar e avançar um pouco mais rapidamente, eu sou a favor de cotas. Você considera, por exemplo, a questão das cotas uma medida mais drástica para acelerar esse processo? Eu não acho que é mais drástica, ela vai ser mais rápida e mais ágil para que a gente consiga chegar onde a gente quer chegar, que é a igualdade. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação dos homens, né, dentro desse contexto de colaboração para a mudança, né, dessa equidade de gêneros. Então, esse é o nosso maior desafio. Inclusive, a gente mudou o logo do evento esse ano. O logo do evento era liderança feminina. E aí, para atrair mais homens, a gente mudou para diversidade na liderança, porque eu acredito que a gente precisa dos homens, sim. A gente fez esse ano o painel Reforce, porque nós precisamos dos homens engajados na nossa causa para que a gente consiga efetivamente mudar esse panorama. Você já tem observado nessa sua caminhada, nessa sua trajetória, como você tem observado, por exemplo, a participação dos homens? Eles são, nesse momento, mais tranquilos, ainda são muito resistentes? Olha, eu acho que principalmente quando a gente tem um CEO alinhado, então como a gente teve aqui, a alta liderança falando e dando exemplo. Eu acho que tem que ter mais exemplos de homens engajados nessa causa. E quanto mais exemplos a gente tiver, o outro vai parar para pensar, nossa, mas eu nunca tinha pensado que eu era machista, ou eu nunca tinha pensado que eu fazia isso dentro da minha empresa. Então ele vai ter um exemplo para seguir. E eu acho que é pelos exemplos que a gente realmente consegue modificar esse panorama. Eu não posso também deixar de te perguntar, já que você é uma ativista, né, nesse assunto tão importante para nós mulheres, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da violência que atinge as mulheres nos dias de hoje. Então, eu faço parte desse grupo Mulheres do Brasil, onde a violência
terrível contra as mulheres, principalmente contra as mulheres negras. Ela é muito maior do que nas mulheres brancas, e a gente tem que mudar esse panorama com políticas públicas também. A gente tem que fazer a diferença nesta área também. Dentro desse projeto, desse trabalho, né, da sua agência, do seu grupo, tem algum foco especial para as mulheres negras, por exemplo? Tem alguma diferença o tratamento desse projeto? Não, na verdade, a gente caminha juntas aí, mulheres negras e mulheres brancas. Eu também, lá no Grupo Mulheres do Brasil, faço parte do Comitê de Igualdade Racial. A gente tem um outro fórum onde a gente trata especificamente de programas de raça e etnia. Então, como é que a gente pode mudar isso? E participando desse grupo, desse comitê específico de igualdade racial, é que eu comecei a perceber, se nós mulheres brancas temos dificuldade para crescer profissionalmente, as mulheres negras, cada história que eu ouço ali, que isso tem me modificado e me transformado imensamente. É um aprendizado. Cris, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui as suas últimas considerações, em especial falar da sua expectativa do fórum desse ano. Eu espero que a gente consiga ter muitos agentes de transformação depois deste fórum, realmente atuando nas suas empresas, buscando novas práticas, implementar políticas que possam realmente garantir esse aumento do número de mulheres em cargos de liderança. Cris, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sindepres Entrevista. A gente vai conversar com Tracy Francis, ela é sócia sênior da Mackenzie Consultoria aqui no Brasil. Tracy, muito obrigada aqui pela sua participação aqui no programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse hábito, né, que a consultoria tem de preparar pesquisas voltadas para esse tema. E eu queria que falar o que você vai apresentar hoje aqui no evento. Claro, obrigada, Cleide. É um prazer estar aqui. Olha, Mackenzie, a gente é uma consultoria, né? E a gente é muito interessado em como melhorar o desempenho de empresas e também de economias. E essa questão de igualdade de gênero e participação de mulheres na força de trabalho é uma alavanca extremamente importante. E hoje o que eu vou apresentar é um pouquinho de quais são os fatos e dados que saem dessas pesquisas, que faz que a gente acredite que seja uma alavanca importante, e o que fazer com base nesses fatos e dados, né? A gente fez, nos últimos anos, a gente fez uns 4 pesquisas importantes. Teve um que estava voltado a entender qual que é a melhoria no desempenho de empresas se tiver uma representação de mulher no executivo, né, no nível executivo e também no nível de conselho. E essa pesquisa foi feita no mundo inteiro e na América Latina. E o que a gente percebeu através dessa pesquisa é que empresas que têm uma representação de mulheres, uma diversidade, ambos no executivo, ambos no conselho, tendem a ter um desempenho melhor. Então, por exemplo, quando a gente faz a comparação, até 50% a mais de EBITDA, né? Então, lucro, né? 50% mais lucro através de ter essa diversidade. Então, essa foi a primeira pesquisa. Aí, em seguida, a gente fez uma pesquisa no nível de economias. Então, qual que é a oportunidade para países se a gente tivesse igualdade dos gêneros? E a gente olhou o mundo inteiro, mas quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, se a gente nem chegasse na igualdade, mas se a gente chegasse só na melhor dos países em volta, então os melhores indicadores dos países da América Latina, a oportunidade do Brasil para o PIB e de adicionar mais o Nordeste ao nosso PIB. Então, realmente é uma coisa substancial. Então, essa foi a segunda pesquisa. Aí, em seguida disso, a gente começou a explorar, tá bom, mas o que seria necessário dentro de empresas e dentro das sociedades para melhorar esses resultados?
E aí, ali a gente começa a ver coisas como, por exemplo, hoje em dia, empresas medem muito pouco a questão de representatividade das mulheres. Então, a gente sabe, putz, X% da minha força de trabalho é mulher, X% é homem. Mas muito pouco a empresa mede papel por papel como que é o salário. Então, né, a gente ouve o tempo inteiro, putz, mulher paga menos, etc, papel igual. Mas ninguém mede isso. Então, é difícil de, né, se você é uma empresa, é difícil de ter certeza que está fazendo exatamente o que você queria fazer. Mesmo com todas as boas intenções, né? A gente percebe que em empresas, tipicamente, né, como hoje em dia tem mais mulher na faculdade do que homem, a gente percebe que a entrada, hoje em dia, é mais ou menos igual. Mas, ao longo do tempo, a mulher vai diminuindo, né? Então, medir isso para cada etapa de carreira é uma coisa super importante fazer. Criar ambientes no qual a mulher tem mentor que é homem, tem sponsor que é homem, em vez de, né, sempre depender, né, de poucas mulheres sêniores para, né, levar as outras para lá, também é importante. Enfim, um monte de alavancas importantes para melhorar os resultados de empresas. Eu queria que você falasse, Francis, se possível, por exemplo, quando você fala de um aumento no PIB, isso está avaliado, por exemplo, em quanto por cento, se tivesse essa inserção, né, de diversidade de gênero dentro das empresas brasileiras hoje? Então, a gente, né, que a gente fez? A gente olhou, como falei, pelo mundo inteiro, a gente olhou para o Brasil, a gente fez 2 cálculos. Um que era, putz, vamos igualar, né, o nível dos países em volta, né, e vamos chegar né, no igualdade total. Quando a gente fala sobre chegar no nível, né, dos países em volta e 850 bilhões de reais, que é, né, o PIB do Nordeste. Me diz uma coisa, quais são as experiências que você tem tido a partir do momento que vocês começaram a trabalhar com esse tema em relação às empresas que estão adotando essas medidas? Ou seja, quais são os resultados efetivos que ela tem alcançado? Tem uma diversidade do que a gente vê nas empresas. Então, tem empresas que são muito avançadas e tem empresas que ainda estão muito incipientes nessa questão. As empresas que são avançadas, tipicamente, a gente vê algumas características. Muitas vezes são multinacionais, mas não sempre tem empresa local, nacional no Brasil que realmente colocou isso na agenda. A gente percebe que é uma prioridade ambos do presidente da empresa, ambos do time do presidente. A gente já percebeu que se não é prioridade, dentro dos, né, dos maiores 3 prioridades do presidente, não vai para frente. E a gente já percebeu que, mesmo se está nos, né, melhores 3 ou maiores 3 prioridades, se o time do presidente não está alinhado, também não vai para frente, né? Então, eu acho que essa é uma coisa. Segunda coisa, a gente vê em algumas empresas que a questão de monitorar a participação de mulher em cada etapa da carreira, em alguns é uma questão de medir e de falar e de incentivar e de olhar sempre para os candidatos. Em outras empresas a gente vê que já tem metas sobre esse tipo de coisa. Então, né, tem um leque de opções ali. A gente percebe que essas empresas tipicamente estão bastante interessadas em fomentar relacionamento entre os homens que estão liderando tipicamente a empresa e as mulheres que eles estão tentando, né, levar com eles. A gente vê alguns benefícios, por exemplo, creche e horário flexível, trabalhar de casa, esse tipo de coisa. Enfim, um monte de iniciativas. Francis, eu queria que você também, para a gente encerrar aqui, falasse um pouquinho sobre uma questão. Recentemente, o Fórum Econômico Mundial lançou um estudo, né? Diz que o Brasil levará 95 anos para alcançar a igualdade de gênero. Não sei se você teve a oportunidade de ler essa notícia. Aí a pergunta é, como é que é se deparar com uma situação que, teoricamente, é nossa realidade, né? Para esse projeto, né, que a consultoria de vocês desenvolve, estão tão empenhados, quer dizer, não desanima? Qual é a sensação? Olha, às vezes desanima, né? Mas a gente se vê como protagonista nessa questão, né? Aliás, eu acho importante notar que não é só o Brasil que está nessa situação, né? Não é que países desenvolvidos, vários deles não vão mais rápido que a gente.
A gente percebe que, né, se você pensa, conselho e executivo no Brasil, a participação de mulher é entre 6% e 8%. Isso está num crescimento vegetativo, cresceu 2% nos últimos anos. Né? E não é que cresceu de 4% para 6%, e cresceu 2% no total. Então, o crescimento realmente é muito devagar. Eu acho que nossa contribuição para isso é de tentar identificar o que seria necessário para mudar mais rapidamente, né? Porque 95 anos é muito tempo. Essa é a missão de vocês. Essa é a nossa missão. Muito obrigada, Tracy. Obrigada a você. A gente vai para um intervalo e voltamos já já. Com o conceito único de qualidade em atendimento, no que há de mais moderno no ramo de odontologia, o Centro de Referência Odontológica Sindepres deixará você de boca aberta. Nossa infraestrutura oferece atendimentos em todas as nossas 18 subsedes no estado, além dos consultórios em Santo Amaro, Salto, Bragança Paulista e Mogi das Cruzes. Para facilitar a vida do trabalhador, o Sindepres também possui os odontomóveis, veículos odontológicos totalmente equipados que atendem diretamente em seu local de trabalho. E para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar deste benefício. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500. Site www.sindepres.org.br. E-mail benefícios@sindepres.org.br. Centro de Referência Odontológica Sindepres, distribuindo sorrisos. Voltamos com o último bloco do programa Sindepres Entrevista. Agora a gente vai conversar com Mara Belal. Ela é diretora do SEV, PhD e docente da Unifesp e INSPER. Mara, sua palestra foi sobre o poder da comunicação verbal e não verbal. E nos bastidores eu te perguntei se você falava de forma diferenciada, ou seja, essa questão da comunicação em relação ao homem e à mulher. E você me falou que foi num todo. Você pode explicar para a gente assim, quais foram os destaques dessa palestra e o que você gostaria de abordar e dar uma ênfase aqui sobre esse tema para a gente? Obrigada, Cleide, pela oportunidade de estar com vocês. Na verdade, como eu centrei a palestra, foi no fato de que 78% dos comentários nos feedbacks 360 estão relacionados à comunicação. Não se comunica bem, comunicação é truculenta, fala demais, não vai direto ao ponto, deixa de se comunicar, não passa as metas de modo claro. E, na verdade, quando eu pensei nessa apresentação, num primeiro momento eu gostaria de dissecar um pouquinho melhor como o homem e a mulher se comunicam. Depois eu falei, não, pera um pouquinho, todo mundo se comunica com todo mundo, então vamos ver o que é que nós fazemos em termos de comunicação. Então, num primeiro momento, eu destaquei a função da liderança na comunicação. Por que o líder se comunica? Num primeiro momento, para controlar o comportamento das pessoas, a comunicação ela é controle. Num segundo momento, para informar, para selecionar quais são os dados mais importantes para que as equipes, os seus liderados, tomem as melhores decisões. A quantidade de dados que nós temos hoje ela é tão estúpida, ela é tão abrangente, ela é tão inacreditável que o papel do gestor é selecionar o dado para que a equipe contribua e tome a decisão. Em terceiro lugar, motivar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não conseguem mover a ação, que é exatamente o que significa motivação. E, em quarto lugar, a função da comunicação nas empresas é permitir a expressão emocional. Nós passamos 3/5, 4/5 da nossa vida na empresa. Se o ambiente da empresa não permita que eu divida o quanto eu estou frustrado, o quanto eu estou cansado ou inseguro porque não entendi o que é para fazer, ou quanto eu preciso de ajuda, o ambiente da empresa vira tóxico. E o ambiente tóxico é sinônimo de alta rotatividade e adoecimento no trabalho. E o gestor é responsável pela saúde dos seus colaboradores. O aspecto mais importante em termos de comunicação é que é impossível não se comunicar. Quando eu opto por ficar calado, este optar por ficar calado está mandando uma comunicação muito clara que eu optei por não falar. Então, comunicação não tem oposto. Vida, morte, branco, preto, dia, noite, comunicação, comunicação. Então, o que eu comunico quando eu me comunico? Em primeiro lugar, eu comunico se eu estou preparado.
Eu comunico isso no meu discurso, existe um eixo condutor aonde eu deixo claro, numa reunião, numa apresentação de metas, de planos ou num feedback, aonde eu pretendo chegar. Então, a primeira coisa é o eixo condutor. Não existe eixo condutor sem preparação, Cleide. Você se prepara constantemente. Nós estamos aqui nessa oportunidade maravilhosa de levar informações importantes para vocês, mas nós duas já conversamos antes. Essa preocupação de se preparar diz respeito à seriedade com que você e eu encaramos o nosso trabalho. Então, a primeira coisa é o eixo condutor. De que forma eu levo esse início, desenvolvimento e fim. Num segundo lugar é a mensagem verbal e não verbal. O que é a mensagem verbal? São os dados que eu passo. Mas o que é a mensagem não verbal? Gestos, voz, pausas, silêncio. E muitas vezes a mensagem não verbal, ela contradiz, diz o que eu estou falando com as palavras. E se as pessoas têm que decidir, elas decidem pelos gestos, elas decidem pelo tom de voz. E num terceiro lugar é o cliente e o destinatário. Quer dizer, quem é esse meu destinatário? Quem é esse meu cliente? Qual é o contexto dele? Porque falar, comunicar-se, significa produzir uma resposta. Para eu poder provocar a resposta, que é aquela que eu quero com a minha comunicação, eu tenho que conhecer quem é esse meu destinatário e qual é o contexto. Quais são os valores dele e, principalmente, quais são os pontos sensíveis, para evitar esses pontos sensíveis. Vera, eu queria que você falasse um pouquinho, se você tiver a oportunidade, não sei se você gosta de fazer essa diferença, mas, por exemplo, hoje, quais são os principais erros, né, que você tem, ao longo da sua experiência, percebido na comunicação das mulheres ou dos homens, ou de uma forma geral, e que precisa melhorar para melhorar essa relação? Eu acho que o primeiro erro é confundir assertividade com agressividade. Então, as pessoas falam, não, eu não fui agressivo, eu fui assertivo. Se o outro reagiu defendendo-se, você foi agressivo. E é muito difícil, porque a assertividade, ela está no meio de um contínuo, onde de um lado eu tenho submissão e do outro lado eu tenho agressão. E eu consegui dizer a hora, a coisa certa, para a pessoa certa, na hora certa, da forma certa, para mim é uma dificuldade. Então as pessoas falam, não, é que eu fui direto. Não, você foi agressivo. A seleção das palavras e a forma de dizer é uma das principais dificuldades das pessoas. E em segundo lugar, é eu conseguir selecionar quais são os elementos que realmente eu tenho que destacar quando eu falo. Então muitas vezes as pessoas floreiam, rodam, que também, por um lado, é assertividade. E em terceiro lugar, é eu não dar atenção genuína ao meu interlocutor. Quando eu estou numa situação de comunicação, eu tenho que dar atenção genuína. Não existe nada mais importante para mim, neste momento, do que você e do que eu imagino que quem está nos vendo e nos ouvindo queira receber de informação. A mídia não é mais importante, o celular não é mais importante, as pessoas que estão aqui em volta não são mais importantes. E de alguma maneira nós estamos vivendo num mundo conectado, que as pessoas acreditam que a conexão eletrônica é mais importante que a conexão humana. Eu não tenho as respostas de tudo, ninguém tem, ninguém controla nada, mas eu controlo as conexões que eu tenho. Eu controlo o momento em que eu tenho que estar nas mídias e o momento em que eu estou presente. Eu acho que o grande desafio hoje do executivo, do gestor, do líder e do liderado é a atenção plena, é estar no momento presente completo, realmente dando atenção ao outro. Porque um bom falante, um bom comunicador é, acima de tudo, um ouvinte atento. Entre os homens e as mulheres, dá para a gente dizer quem acerta mais nesse processo da comunicação enquanto líder, por exemplo? As mulheres são líderes mais empáticas. Elas se colocam mais no lugar do outro. Então, elas conseguem mais valorizar um pouco melhor a dor do outro, como o outro raciocina e o cuidado e a preocupação empática de contribuir para a solução de problemas. Existe uma coisa muito interessante que as mulheres, de modo geral, apoiam mais que os homens. E os líderes apoiam 3 vezes mais do que o apoio médio das mulheres. Então, apoio social,
moral e apoio no trabalho é função de liderança. Então, em primeiro lugar, as mulheres são mais empáticas, mas os homens têm mais tolerância ao estresse, sem sinalizar do ponto de vista emocional. O desafio da mulher é aprender a sinalizar, é aprender a expressar suas emoções de modo construtivo da forma certa. E o desafio do homem é colocar-se no lugar do outro e compreender como o outro pensa, o que o outro está sentindo e como ele pode contribuir para ajudar o outro a resolver o seu problema. Ok, muito obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, Mara. Foi um prazer. Bom, chegamos ao final da primeira parte da cobertura da 6ª edição do Fórum Mulheres em Destaque. Na próxima semana, vocês acompanham a última parte desse evento. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.